Olá, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Depois de alguns dias aí, acho que talvez mais de uma semana sem gravar um vídeo novo, né? Tava muito envolvido com um evento que eu fiz esse final de semana, o MSF, né? Peguei uma gripe braba, da qual eu ainda sinto alguns sintomas aí, então ainda tô tossindo um pouco, tô com a garganta um pouco inflamada, acho que dá para sentir pela voz, mas a situação do país faz com que a gente tenha que voltar antes até do que a gente está preparado em termos de saúde, para falar um pouco sobre o que está acontecendo. E não dá para não comentar esse episódio de demissão do Joaquim Levy, do BNDES, pelo governo. Eu acho que isso é absolutamente assustador, assim, um governo que consegue a cada dia, né? Eu ia falar a cada semana, mas aparentemente é a cada dia trazer uma notícia que faz a gente ficar cada vez mais assim, já não desesperançoso, mas sim quase desesperado com o rumo que está sendo dado para o nosso país. O Joaquim Levy, claramente, né, não é alguém que tem um alinhamento ideológico com tudo aquilo que eu acredito, mas algo que eu venho falando muito nos meus vídeos, nas minhas palestras, é que a gente não deve imaginar que um mundo, um governo, um processo de discussão deve ser feito só com pessoas que têm um alinhamento ideológico total com aquilo que a gente pensa, né? Eu gosto muito de puxar a história de um livro que às vezes aparece aqui atrás, que é o Musashi, é um dos livros mais lidos na literatura japonesa, um super best-seller no Japão, e conta a história do Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, o maior samurai de todos os tempos no Japão, ganhou acho que quase 60 duelos, né? E os duelos entre os samurais, um ganhava e normalmente o outro morria, né? Então alguém ganhar quase 60 duelos significa escapar da morte ou vencer a morte 60 vezes seguida. E depois disso, ele resolveu se isolar numa caverna e ele mesmo escreveu um livro chamado Livro dos Cinco Anéis. E esse livro do Musashi é meio que uma mistura, um romance, mas que traz elementos aí reais dessa vida do Musashi. Então é quase uma biografia aí. E quando você estuda essa arte dos samurais, você vê que não existia muito aquela história do ganhar ou perder, ou ter vergonha de perder para um samurai, porque o que estava em jogo ali era o aperfeiçoamento da arte do combate, da arte da espada, né? Então, se você desse o seu melhor no combate, tivesse treinado bastante, tivesse ali com a intenção de fazer o seu melhor e perdesse, significa que você tinha perdido, mas tinha contribuído para a arte do combate sair melhor dali, para a arte da espada sair ganhando dali. E era isso que sempre deveria se perpetuar de uma forma melhor, aperfeiçoada. Porque os guerreiros samurais, eles vão embora, eles morrem, né? Eles são passageiros, né? E eu acho que isso é uma bela metáfora para discussão política. Eu acho, perdão, que a gente deveria sempre fugir desse debate pessoal, do ataque pessoal, e ir para o debate dos argumentos. É um debate que, apesar de muita gente não conseguir enxergar isso, exige muito mais coragem que esse debate pessoal que envolve essas agressões tolas, onde um xinga o outro, usa um monte de palavrão, tenta desqualificar, difamar. Isso é coisa de frouxo, isso é coisa de covarde, isso é coisa de quem é raso, ignorante, superficial. E por que eu digo isso com tanta convicção? Porque é o seguinte, porque aquele cara que é corajoso, ele se expõe aos argumentos. O cara que é corajoso, ele debate as ideias. Porque veja bem, eu tenho que pensar o seguinte, se tem alguém do outro lado
que tem também uma boa intenção, e aí a gente vai chegar no Joaquim Levy. O Joaquim Levy eu não conheço pessoalmente, mas conheço várias pessoas que o conhecem e dizem o seguinte, que é um cara super bacana, um cara ultra bem intencionado, um cara que quer o bem do país, só que é um cara que acredita em algo diferente do que eu acredito. Mas ele é o cara que a gente quer ver no debate político, ele é o cara que a gente quer ver ocupando espaço, porque são essas pessoas bem intencionadas e muitas vezes que estão do outro lado desse espectro ideológico, que tem que ser as pessoas para discutir com a gente o futuro do país. Porque se eu discuto com uma pessoa dessa e ela quer o melhor para o país também, se eu uso o pessoal e destruo ela porque eu sou mais safo, mais esperto, mais agressivo, uso mais palavrão e destruo ela antes dela colocar os argumentos dela, eu saio vencedor aqui, só no âmbito pessoal. E aí minha vaidade sai pra cima, eu sou o cara, ganho like no Facebook, lacrei como muita gente gosta de lacrar. Mas será que eu saio vencedor de verdade? Porque se o meu objetivo é viver num país melhor, viver num país mais justo, viver num país menos desigual, eu saí perdedor. Porque eu não deixei o melhor argumento para um país melhor me vencer. E se eu quero um país melhor, eu tenho que me expor à possibilidade de derrota. Porque se eu saio derrotado por um argumento melhor, que faz um país mais igual e mais justo, eu saio derrotado no âmbito pessoal, mas saio vitorioso no meu propósito. Por isso a importância da gente, mesmo sabendo que existe um governo que ideologicamente vai contra tudo aquilo que a gente, e aí eu boto a gente, pessoas que pensam com essa cabeça um pouco mais progressista, que é a que eu tenho hoje em dia, pensamos também, a gente tem que querer que as pessoas que estejam do outro lado sejam pessoas bem intencionadas para termos esse debate e combatermos o bom combate. Com pessoas como Levy, a gente combate o bom combate. Pessoas bem intencionadas, que pensam diferente. Basicamente, a maneira como eu vejo que a gente pensa diferente é o seguinte, a linha ideológica dessas pessoas chamadas mais neoliberais é a linha de que, tá bom, vivemos num país muito desigual, algumas pessoas com muito capital, seja capital fundiário, tecnológico, financeiro, etc., e outras com muito pouco. Vamos tornar a vida dessas pessoas que já têm muito mais fácil, mais simples, e motivá-las a querer crescer mais, que vai transbordar para as pessoas mais pobres e essas pessoas mais pobres vão ter uma vida melhor. Eu penso na máquina começando pelo outro lado, ou seja, em vez de regar pela folha, a planta, regar pela raiz. A gente já vive num país tão desigual. Vamos fazer a vida das pessoas mais pobres, mais fácil, mais rica, distribuir mais capital para elas, mas começar por elas. E aí vai acabar subindo coisa para a folha da planta também. Você começa pela raiz e sobe coisa para a folha, mas começa pela raiz. Essa é a diferença básica. Vamos nos expor ao debate, mas com pessoas bem intencionadas. E quando o governo pega uma pessoa bem intencionada, como Levy, e demite arbitrariamente, de uma forma sectária, eu não vou dizer nem de uma forma radical, porque radical é aquele que vai na raiz, entende, radical vem de raiz. Nesse governo nem de radical tem nada, porque é absolutamente superficial, absolutamente supérfluo e superficial. Quem dera a gente tivesse um governo radical que entendesse na raiz aquilo que está falando, que está fazendo. Esse é um governo absolutamente superficial, sectário, que não ouve outras opiniões. Então aqui, olha só, toda a minha não só compaixão, não só o meu apoio, mas a minha solidariedade ao Joaquim Levy, que pensa diferente o mundo da maneira como eu penso, mas que claramente é uma pessoa bem intencionada e que foi mais uma vítima do absurdo que é esse governo Jair Bolsonaro. Um governo egoísta, um governo superficial, um governo dos seus,
Um governo que representa cada vez menos a população que elegeu ele. E tô falando não só do país inteiro, tô falando daquele grupo só que elegeu, aquele grupo até mais conservador, mais neoliberal, ou que caiu nessa história de que era um governo que ia enfrentar a corrupção. Cada vez ele representa menos pessoas de uma forma geral, porque cada vez mais é o governo ali da família, da meia dúzia de banqueiros, nem mais de todos os banqueiros, porque a maioria dos banqueiros já está insatisfeita, porque nem aquele plano de fazer o país crescer por cima, né, pelas pessoas mais ricas, nem isso mais está sendo cumprido. Então, assim, um desastre de governo, um desastre de honestidade intelectual e um desastre de gestão. Se alguém ainda acredita que sobra alguma coisa nesse governo pela qual vale a pena defendê-lo, pela qual vale a pena lutar para que continue sendo feito o que está sendo feito, realmente vocês estão vendo algo que eu não consigo ver de jeito nenhum. Joaquim Levy, a minha solidariedade, a nossa solidariedade. Estamos em campos opostos, mas queremos o melhor para o país. E eu tenho certeza que você concorda comigo. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.